Olá, gente! Meu nome é Silvana, sou professora de matemática e hoje nós vamos falar sobre ângulos. Ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Espero que vocês gostem dessa aula, que entendam, mas não esqueçam de no final dar o seu joinha, compartilhar e se inscrever no canal para receber as notificações de quando eu for lançar mais aulas, ok? Vamos lá! Ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Ângulos complementares, quando a soma da medida de dois ângulos é de 90 graus. O que isso quer dizer? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, é como se eu tivesse a distância entre a parede e o chão. Aquele ângulo que forma entre a parede e o chão é esse ângulo aqui, ó, 90 graus, tá? É isso aqui. Então, o que diz aqui? Que quando a soma da medida de dois ângulos, ângulo é uma abertura, tá? Conforme vai abrindo, eu vou tendo ângulos diferentes. 90 graus é esta abertura aqui. Uma fica perpendicular à outra, tá? É uma semirreta perpendicular à outra, fica 90 graus. Nesse caso aqui, eu tenho dois ângulos separados, tá? Aqui tem um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60 graus. O ângulo AOB e o ângulo COD. Um, 60 graus. O outro, 30 graus. Quando eu tenho dois ângulos que juntos formam 90 graus, eu digo que esses ângulos são ângulos complementares, ou seja, um complementa o outro. Os dois juntos formam 90 graus. Então, vamos ver de novo aqui, ó. Ângulo AOB. AOB. Esse O é a origem, tá ok? E o ângulo COD. COD. São ângulos que estão separados, ok? Não tem lados em comum, mas eles são complementares. A soma dos dois, 60 mais 30, é igual a 90 graus. Esse foi o primeiro exemplo de ângulos, tá? Ângulos complementares adjacentes. Agora sim, agora eu tenho dois ângulos e um lado é comum aos dois, ok? Olha, esses dois aqui estavam separados, eram dois ângulos separados. Aqui os dois ângulos estão compartilhando de uma mesma semirreta, da reta OB. Essa semirreta aqui do meio está dividindo o meu ângulo AOC em dois ângulos complementares. Por que complementares? Um tem 55 graus, o outro tem 35 graus. A soma desses dois ângulos, 55 mais 35, é igual a 90 graus, tá? Então, por que esse aqui são ângulos complementares adjacentes? Porque eles estão dentro de um ângulo maior, tá? O ângulo AOC, e eles estão dividindo uma semirreta, a semirreta OB, ou seja, esse lado aqui é comum tanto ao AOB quanto ao BOC. A semirreta B, OB aparece aqui no primeiro ângulo e aparece no segundo. E eles não têm pontos em comum. Esse aqui é um ângulo, esse aqui é outro ângulo. Tá? Eles não estão dividindo o mesmo pedaço, mas estão unidos por essa reta OB. E quando isso acontece, eu digo que essa OB, que esse ângulo AOB e BOC são adjacentes. E além de adjacentes, eles são complementares. Os dois juntos têm 90 graus. Sabendo que os ângulos AOB e BOC são complementares, calcule o valor de x. Aqui é como pode aparecer uma atividade com esse conhecimento que vocês acabaram de ter. Então, sabendo que os ângulos AOB e BOC são complementares, ou seja, os dois juntos vão ter 90 graus. Calcule o valor de x. Então, eu sei que um ângulo é x, mais o outro ângulo é 40 graus. Se eles são complementares, a soma deles vai dar 90 graus. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o valor do primeiro ângulo, somei com o segundo ângulo e igualei a 90 graus. Por quê? Porque aqui me diz
que sabendo que os ângulos AOB e BOC são complementares. Quando eu ouço falar complementar, quer dizer que eles juntos medem 90 graus. Agora é só fazer. X é igual a 90. Depois eu boto graus no final, tá? Esse mais 40 graus vem para o outro lado negativo, tá? Ó, que é uma equaçãozinha, ó. X mais 40 graus é igual a 90 graus. X é igual a 90, mantive o 90, menos 40. X é igual a 90 menos 40, 50. Então, quem é X? Calcule o valor de X. X é igual a 50 graus. Achei o valor de X. Ok? Se ele não tivesse me dado essa informação de que esses ângulos são complementares, eu não poderia fazer igualando a 90, ok? Mas a Lília está vendo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, tá? O problema também está me falando. Exemplo aqui. Sabendo que os ângulos EOF, F e FOG, FOG, são complementares, calcule o ângulo EOF. Ele só quer saber esse ângulo aqui, o de baixo já tem. Então, a gente vai fazer o quê? Igualar esses dois ângulos a 90 graus. Por quê? Porque o problema está me falando que eles são complementares. Então, quem é EOF? 2x mais 5. Mais 25 graus, que é o outro ângulo, é igual a 90. Tá? Então, o que eu fiz? Eu somei esse ângulo com esse aqui, e eu sei que o resultado tem que dar o quê? 90 graus, porque eles são complementares. Então, o que tem x fica aqui. Já vou somar aqui, 25 mais 5, 30. É igual a 90. 2x é igual a 90. Esse 30 aqui que estava positivo, vai para o outro membro negativo. 2x é igual a 90 menos 30, 60. Aí agora eu vou fazer aqui do lado que não está cabendo mais, tá? X é igual a 60. Esse 2 aqui, que estava multiplicando x, vai para o outro membro dividindo. X é igual a 60 dividido por 2, 30. 30 graus. Se x é 30 graus, ele está perguntando aqui quem é x? Não. Aqui ele está me perguntando quem é esse ângulo EOF. O ângulo EOF é 2x, o ângulo EOF, que ele quer saber, é igual a 2x mais 5. Quem é x? 30 graus. A gente acabou de fazer e achou que x é 30 graus. No lugar de x, eu vou botar 30. 2 vezes 30 mais 5. 2 vezes 30, 60. 60 mais 5, 65. Então, calcule o ângulo EOF. O ângulo EOF é 65 graus. Por quê? Porque 65 mais 25 vai dar o quê? 90 graus, tá? Então, como eu fiz? Primeiro eu achei o valor de x e depois voltei lá no ângulo e substituí. Onde tinha x, eu botei o valor, que no caso foi 30 graus, tá ok? Vamos continuar. Vamos lá? Ângulos suplementares.
quando a soma das medidas de dois ângulos é 180 graus, ou ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo que mede 180 graus, ok? E aqui me diz que esses ângulos são suplementares, que quer dizer, a soma de um ângulo mais um outro ângulo, que dá 180 graus, eu chamo de suplementar. Então, ângulos suplementares são os ângulos que somados dão 180 graus. Aqui eu tenho dois ângulos. Eu tenho um ângulo de 20 graus e tenho um ângulo de 160 graus. Eles não estão juntos. Esse primeiro ângulo é o ângulo AOB e depois temos esse ângulo COD. Tá? São dois ângulos diferentes, mas quando eles se juntam, eles formam 180 graus. Ó. AOB mais COD é igual a 180 graus. 20 graus mais 160 graus é igual a 180 graus. Da mesma forma que os complementares juntos somam 90 graus, os suplementares juntos formam 180 graus, tá? Ou ângulo raso. Aqui eu tenho ângulos suplementares adjacentes. Qual é a diferença desse para esse aqui? Aqui eu tinha dois ângulos separados, eles não tinham a mesma origem. Tá? Um partia de um lugar, o outro de outro lugar. Aqui não. Aqui eu tenho a mesma origem, tá? E dois ângulos que juntos formam 180 graus. São chamados de ângulos suplementares adjacentes. Por que adjacentes? Eles têm um lado comum aos dois, que é o lado OB. Então, eu tenho o ângulo AOB e o ângulo BOC. Mas eles partilham de um mesmo lado. Tá? De uma mesma semirreta OB, tanto pertence ao ângulo AOB, quanto pertence ao ângulo BOC. E a soma dos dois ângulos dá 180 graus. AOB e BOC. Notem que o B aparece nos dois ângulos. Por quê? Porque essa semirreta, esse lado OB, esse lado OB, ele pertence ao AOB e ao BOC. Diferente aqui, olha, a gente não tinha nenhum lado comum. Ó. O lado A só pertencia ao primeiro ângulo, tá? E o lado B também. O lado C só pertencia ao segundo ângulo e o lado D também só pertencia ao segundo ângulo, tá? Esse ó, aqui cada um tinha a sua origem, não é a mesma para os dois, tá ok? Aqui não, aqui nós temos a mesma origem e temos ângulos diferentes, tá? Mas eles compartilham do lado OB, de um mesmo lado. E quando um ângulo compartilha de um mesmo lado e cada um tem a sua área separada do outro, seu ângulo é um, esse aqui o ângulo é outro, não tem um dentro do outro, a gente diz que esses ângulos são suplementares adjacentes, tá? A soma dos ângulos suplementares vai ser sempre 180 graus. Mas imagine que vocês estão fazendo um problema e não vai aparecer assim, olha, os ângulos são suplementares. Pode não falar, pode falar apenas sabendo que os ângulos AOB e BOC formam um ângulo raso. Ângulo raso é o quê? Um ângulo de 180 graus. Aí ele nem precisa botar que eles são suplementares. Falou que eles formam um ângulo raso, já está dizendo que eles formam 180 graus, tá? Eu trouxe um exemplo aqui. Sabendo que os ângulos dados são suplementares, aqui eu não falei que eles são rasos, falei só que eles são suplementares. Ache o valor de x. Se ele me disse que esses ângulos são suplementares, o que ele está me dizendo? Que a soma desses dois ângulos vai dar 180 graus. Então, quer dizer o quê? X mais 3x mais 4, que é esse segundo ângulo aqui, é igual a 180 graus. Ele quer saber o valor de quem? De x. Aqui ele não está perguntando o valor de cada ângulo, quer saber só o valor de x. Então, eu vou juntar o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. X mais 3x, 4x. Aqui é como se tivesse um 1 na frente, tá? Toda letra sozinha é como se estivesse sendo multiplicada pelo 1. 3 mais 1, 4. 4x é igual. 180 eu mantenho do outro lado. E esse 4 aqui vai para o outro lado com o sinal negativo. Tá? Ele estava sozinho, não tinha x, então mandei ele para o outro lado com o sinal negativo.
4x vai ser igual a 180 menos 4. Quanto é 180 menos 4? 176. X vai ser igual a 176. Esse 4 que está multiplicando x vai agora para o outro lado dividindo. Dividido por 4. 176 dividido por 4, vou fazer aqui a continha. 176 dividido por 4. 17. Eu não posso dividir por 4, vou dividir 17. Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Tenho 17, usei 16, sobrou 1. Abaixo o 6. Abaixo não, baixo o 6. Agora eu tenho 16 dividido por 4. Novamente vai dar 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Então, quanto vai dar x? X é igual a 44 graus. Aí, tá? Então, x vai ser 44 graus. Aí, na hora que eu somar, esse lado vai ter 40, mas o problema só queria x, tá? Não precisaria voltar aqui, não. Mas eu estou mostrando aqui para vocês. Esse lado seria 44 graus e esse aqui seria 3 vezes 44 mais 4. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. 132 mais 4, que dá 136 graus. Tá? Que dá, o total, somando os dois, dá 180 graus. Vamos continuar? 12 vai 1, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. 132 mais 4, que dá 136 graus. Então, um lado seria 136 graus e o outro 144. Tá? Que dá, o total, somando os dois, dá 180 graus. Vamos continuar? Bem, vamos lá? Ângulos opostos pelo vértice são formados pelo encontro de duas retas. Esse OPV quer dizer O de oposto, P de pelo e V de vértice. Oposto pelo vértice. São congruentes. Vamos entender isso aí? Formados pelo encontro de duas retas. Aqui eu tenho uma reta, vou chamar essa aqui de reta R e essa aqui de reta S. Duas retas se encontraram. Quando isso acontece, em qualquer ponto, ó, pode ser aqui, pode ser mais fechadinho, ó, formando um X, pode ser formando uma cruz. Em qualquer ponto que elas se encontrarem, eu posso afirmar que o ângulo oposto a ela, ao ângulo, ó, esse aqui é um ângulo. Quem é que está oposto a esse ângulo aqui de cima? É o ângulo de baixo. Então, se aqui eu tenho 100 graus, aqui embaixo eu também vou ter 100 graus. Estão opostos pelo vértice. Aqui o vértice está um oposto ao outro. Se aqui, ó, se eu isolar aqui, vocês vão ver que aqui faz um ângulo raso, certo? Um ângulo de 180 graus. Se aqui tem 100, aqui do lado vai ter 80. Se aqui tem 80, o ângulo em frente a ele, oposto pelo vértice, também vai ter 80 graus. Ou seja, se o de cima tem 100, o de baixo vai ter 100. Se o da direita tem 80, o da esquerda tem 80. É como se eles estivessem espelhados, um de frente para o outro. Quando isso acontece, eu digo que os ângulos têm a mesma medida. O que a mesma medida quer dizer? Congruentes. Congruentes já quer dizer que eles têm a mesma medida. É o que aqui está falando. Ângulos opostos pelo vértice são formados pelo encontro de duas retas. Uma reta, outra reta. E eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Aqui. Se esse ângulo aqui
tem 160 graus, o ângulo oposto a ele, de frente dele, também vai ter 160 graus. Até aí tudo bem? Agora, se esse ângulo aqui, ó, vou tampar aqui, notaram que ficou um ângulo raso? Ó, esse pedaço mais esse aqui não está formando aquele ângulo raso que a gente acabou de ver de 180 graus? Então, se aqui tem 160, aqui vai ter 20. Por quê? Porque eles são ângulos suplementares, olha. Tá vendo? Ângulos suplementares. Os dois juntos formaram 180. Se o daqui tem 20, quem está de frente para ele também vai ter 20 graus, que é o oposto, tá? Aqui eu descobri os 4 graus, tá? Os 4 ângulos, desculpa. Então, se o da frente, de cima tem 160, o de baixo tem 160. Se o da esquerda tem 20, o da direita tem 20. Sempre que está oposto, de frente para ele, espelhado, tá? Aqui é fácil de ver, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo tem 90 graus, o ângulo oposto pelo vértice, ou seja, que está de frente para ele, também vai ter 90. E eu sei que a soma de um ângulo raso é 100, os ângulos suplementares dá 180. Como é que eu sei que tem 180? Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo como é que formou 180 graus? Ó, um ângulo raso, eles são complementares. Nesse caso aqui, se esse tem 90, o de baixo também tem 90. Ou seja, aqui eu tenho 4 ângulos iguais de 90 graus. Esse aqui é igual ao da frente, esse aqui é igual ao da frente, que está oposto a ele, tá? Então vamos agora à explicação. Isso aqui foi só para vocês entenderem o que é o ângulo oposto pelo vértice e não esquecer que ângulos congruentes, isso aqui congruente quer dizer que tem a mesma medida, a mesma abertura de ângulo. Bem, aqui eu coloquei, eu tenho aqui 4 ângulos. O ângulo AOB, esse ângulo AOB, ele está oposto pelo vértice a quem está de frente para ele. Então, se esse ângulo tem 80 graus, esse ângulo aqui de baixo, que está oposto pelo vértice, também vai ter 80 graus. Quem é esse ângulo? É o ângulo COD. Então, se AOB tem 80 graus, o ângulo COD também vai ter 80 graus, tá? Eles têm a mesma medida, são congruentes, tá? Tem a mesma medida. Agora vamos para o outro ângulo. O ângulo AOD. O ângulo AOD ele tem a mesma medida que o ângulo BOC. Por quê? Como é que eu posso afirmar isso? Porque eles estão opostos pelo vértice. Ó, esse aqui é um ângulo, esse aqui é o outro ângulo. Se esse tem 100 graus, o que está de frente para ele, oposto pelo vértice, ó, como se tivesse espelhado, também tem 100 graus. Então, eles são congruentes, têm a mesma medida. Se um tem 100 graus, o outro também vai ter 100 graus. E quando eu tenho dois ângulos, ó, que formam um ângulo raso, são ângulos suplementares, quer dizer que a soma deles vai dar 180 graus. Então, sempre que eu tiver duas retas se cortando, a metade dela vai dar 180 graus, tá ok? Aqui eu trouxe um exemplo para a gente resolver isso aqui. Eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice. Um é 6x menos 50. 6x menos 50. E o outro é 4x menos 2. Qual o sinal que eu vou colocar aqui? Um está de frente para o outro. Eles estão opostos pelo vértice.
Isso quer dizer que este ângulo AOB, ele é o que em relação ao ângulo COD? Ele é igual, ou seja, ele tem a mesma medida, eles são congruentes. Então, eu vou igualar aqui, é o mesmo ângulo, a mesma abertura. Os dois têm a mesma abertura. Por que eu posso afirmar? Porque eles são opostos pelo vértice. Da mesma forma que o ângulo AOD vai ser oposto ao ângulo BOC, tá? Mas, no caso, eu estou falando desses dois aqui. Então, vou botar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. 6x, vou pegar esse 4x aqui e vou trazer para cá com sinal negativo. Menos 4x é igual. Eu vou deixar o menos 2, que já estava aqui, e vou botar esse 50 para cá, para o segundo membro, com sinal positivo. Ó, o que não tem número, não tem x. Aqui eu tenho menos 50, vem para o outro membro, positivo. Troquei de membro. Tá? Saiu de um lado, veio para o outro, tem que trocar o sinal. E o menos 2 já estava aqui, ele vai continuar negativo. Então, 6x menos 4x vai dar 2x. 50 menos 2, 48. Estamos terminando. 2x é igual a 48. Então, qual é o valor de x? X é igual a 48 dividido por 2. Então, x é igual, qual é a metade de 48? 24. Pronto, achei o valor de x. Agora, eu posso substituir aqui? Sim. Aí eu vou achar o ângulo. 6 vezes x, quem é x? Vou botar aqui. 6x menos 50. O primeiro ângulo é igual a 6x menos 50. Quem é x? X é igual a 24. Então, é 6 vezes 24 menos 50. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. Com 2 que subiram, 14. Então, 144 menos 50. Esse aqui, eu estou falando de quê? De quê? Do ângulo AOB, tá? Estou achando aqui o ângulo AOB. Ele é igual a 6x menos 50. Poderia ter feito aqui? Também poderia ter trocado. Vai dar no mesmo, porque esses ângulos são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. Então, aqui eu tenho 144 menos 50. 4. 14 menos 5. 9. Bem, aqui eu descobri que o meu ângulo AOB tem 94 graus. Se esse ângulo aqui tem 94 graus, o ângulo que está oposto a ele vai ter o quê? 94 graus. Nem preciso calcular, jogar o x ali, certo? Mas se vocês quiserem confirmar, eu tenho aqui o ângulo é 4x menos 2. O ângulo COD é igual a 4x menos 2. Quem é x? X é 24. Então, é 4 vezes 24 menos 2. 4 vezes 4, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 96 menos 2, que é igual a 94 graus. Como a gente tinha achado, não poderia dar diferente. Por quê? Porque esses ângulos são opostos pelo vértice. Então, eles são congruentes, têm a mesma medida. E se eu quisesse achar agora o ângulo AOD? Mas, professora, não tem ninguém falando quem é esse ângulo aqui, não está falando nada. Mas eu sei que esses dois ângulos juntos, olha aqui, ó, formam um ângulo raso, ou seja, de 180 graus. Então, se aqui mede 94, esse aqui é o suplemento dele, ou seja, é 180 menos 94. Esses dois juntos não formam 180 graus? Então, se eu quisesse achar esse ângulo aqui, eu iria fazer como? 180 graus, que é isso aqui tudo, ó, todo esse ângulo. Se esse é 94, eu vou ver a diferença, menos 94 graus. Tá? Aqui, esse ângulo vai dar
10 menos 4, 6. 17 menos 9, 86. Então, esse ângulo aqui é 86 graus. 6 mais 4, 10. Vai 1, 9 mais 9, 18, 180 graus. Se esse tem 86 graus, o ângulo de frente a ele, oposto pelo vértice, também vai ter 86. Achei os 4 ângulos, 94, 94, 86, 86. Me deu esses 2 ângulos aqui. Eu já sabia que eles eram iguais, ou seja, que tinham a mesma medida, e igualei os dois, igualei 6x menos 50 a 4x menos 2. Depois que eu igualei x para um lado, que não tem x para o outro, fiz a equaçãozinha, joguei o 2 para o outro lado, descobri o valor de x. Descobri o valor de x, acabou. Venho aqui e substituo em uma das duas. Eu aqui fiz com as duas só para vocês verem, mas não precisava. Eu poderia ter substituído só na de baixo, ou só no ângulo de cima, só no ângulo AOB, ou só no ângulo COD, tá? Seria indiferente. Descobri um, já descobri os outros 3. Por quê? O de cima é igual ao de baixo, o da direita é igual ao da esquerda. Sempre oposto a ele. Eu sei que a soma de 2 ângulos que estão um ao lado do outro, consecutivos, num ângulo raso, um ângulo de 180 graus, vai dar 180 graus. Então, mas esse que está ao lado vai dar 180 graus. Né? E aí eu descubro os que eu não tinha visto, que eu não sabia antes. Então, eu subtraí 94 mais quem dá 180? 94 mais 86. Tá? Descobri os 4 ângulos. Se esse tem 86, o ângulo oposto a ele também tem 86. Bem, gente, essa foi a aula sobre ângulos opostos pelo vértice. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, vai lá na descrição, coloca a sua dúvida que a gente tenta esclarecer melhor. Tá ok? Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal.